Olá, eu sou Célia Ribeiro Alves, terapeuta. Também sou formada em parapsicologia aqui na cidade de Curitiba. Esses dias eu coloquei lá no meu Instagram sobre o PEMIR. O que é PEMIR? É P-M-I-R. Vem da sigla em inglês, né? Eu coloquei lá no meu Instagram que eu quero que você conheça, @CéliaRialves. Mas o que quer dizer o PEMIR? É uma resposta instrumental mediada por psi. Claro, em português fica alterada a sigla, né? Mas a gente usa a sigla em inglês. Bom, vamos lá. Para começar a entender isso, é importante a gente entender o que é psi, né? Que pode ser, que vem da palavra psíquico, psiquismo, e dentro da parapsicologia a gente estuda a psi. A psi é toda a interação que nós temos sensorial, que não é pelos meios que a gente conhece, né? Quais são as formas sensoriais de perceber as coisas? A visão, o tato, a audição, né? E a psi, você percebe as coisas sem usar essas percepções sensoriais. Nós usamos sim as percepções extrasensoriais. Parece meio papo de gente maluca, né? Eu gosto de falar isso porque é o que vem para mim. Nossa, sério, que estranho isso. Não é tão estranho assim. Todos nós, preste atenção, todos nós temos psi. E todos nós, em algum momento da vida, temos essa interação mediada por psi. Temos uma resposta mediada por psi. Vamos lá, vamos colocar assim mais de uma forma que fique próximo do dia a dia. Teve alguma vez que você pensou numa pessoa e passou poucos minutos, essa pessoa te ligou, te mandou uma mensagem ou apareceu na sua casa? Tenho certeza que já aconteceu. E com a maioria das pessoas acontece isso quase todos os dias. Só que a gente não se dá muito conta, acha que é o acaso, né? E muitas vezes não é. Teve essa troca de mensagem. Ou você sonhou com uma pessoa determinada coisa, e aí sonho cabe para assunto para um outro vídeo ainda, porque sonho tem um assunto muito extenso para falar, mas às vezes você sonhou com a pessoa num dia, no outro dia você fala com ela e ela fala que estava pensando em você. Quer dizer, teve uma troca de informação aí. E essa troca de informação não foi pelos meios convencionais que a gente conhece tão bem. Claro que hoje, com o advento do celular, hoje onde a gente está a um clique de falar com as pessoas, isso não fica tão claro. Mas lá antigamente, onde você se comunicava só por carta, telefone nem todo mundo tinha. Então, esse tipo de comunicação mais difícil, a psi aparecia mais, porque às vezes você precisava se comunicar com a pessoa naquele segundo. E a comunicação ia até mesmo sem a pessoa saber, né? Então, psi é isso, lidar com informações que podem ser sentimentais, podem ser de várias, né, informações de um perigo de vida, por exemplo. Enfim, vários tipos de informação podem estar ligada quando você usa psi. Qualquer dia eu só falo de parapsicologia, o que ela estuda e dessas interações extrasensoriais. Esse vídeo é para falar sobre PEMIR, que eu já falei, né, que é uma resposta instrumental mediada por psi. Vou explicar o que é isso. Essa resposta instrumental quer dizer, é uma ação que necessariamente você não reflete sobre ela. E como isso acontece? Isso é muito comum, eu tenho muitos relatos de consultório e fora de consultório até amigos vêm falar, Célia, aconteceu tal coisa. Eu falo, isso é PEMIR. E aí vamos ver como a gente identifica a PEMIR. E a PEMIR, ela vem sempre para nos salvaguardar, né? Na verdade, toda essa interação psi, ela vem para nos salvaguardar, é uma ajuda que o nosso organismo tem e que não é muito conhecido ainda, embora tenha estudos desde a década de 20, né, o Heine, e existem vários outros que estudam a psi. Existe muita fala controversa sobre psi, como o padre Quevedo, que muitas vezes quer colocar uma vertente muito religiosa, e aí eu quero deixar bem claro, não, o estudo da parapsicologia, os estudos dos eventos psi, não são questões religiosas. Podem ter envolvimento religioso também, mas não é exclusivo da religião, tá? Existe um estudo científico sério feito sobre a psi. E o PEMIR tem um estudo feito por um psicólogo americano, Stanford, né, que ele estuda isso em alguns laboratórios lá nos Estados Unidos. E é o quê? Vamos tentar explicar de uma maneira que fique bem fácil para você.
Vamos fazer de conta que você faz um caminho todo dia para ir ao trabalho. Então você vai do ponto A ao ponto B todo dia. Pode ser de carro, de ônibus, mas vamos pôr aqui na nossa suposição de carro. Todo dia você pega o seu carro e faz um caminho X para chegar lá, tá? Tem outros caminhos, mas você gosta daquele e faz todo dia aquele caminho, naquela hora, todo dia igual. Um dia você acorda igual todos os outros, faz tudo o que precisa fazer, se prepara para sair e sai. Mas, sem pensar profundamente sobre isso, você simplesmente troca o caminho, sem saber por quê. Você não sabe de nada, não tem nenhuma informação. E troca o caminho e chega ao trabalho da mesma forma, por outro caminho. Aí quando você chega no trabalho, você liga lá os meios de comunicação que você está acostumado a ligar e você descobre que no teu caminho natural teve um acidente. E aí você acaba de perceber que a sua mudança de trajetória fez você desviar daquele problema, se salvaguardar, né? Salvar seu corpo. Então, isso é PEMIR. Por quê? Porque você teve uma resposta instrumental. Você não ficou pensando sobre aquilo. Ai, não, eu tô vendo na minha mediunidade, na minha psique, tem um acidente ali à frente. Não, você não fez isso. Você simplesmente trocou o caminho. Instrumentalmente, que a gente fala, foi de uma maneira mecânica. Você trocou o caminho e chegou lá onde você queria chegar, são e salvo. Por quê? É como se a nossa psi fosse uma antena parabólica. E ela fica girando e lendo o mundo à nossa volta. E isso acontece com todo mundo o tempo todo, tá? A nossa psi fica lendo. Às vezes, antes de ter essa atitude, você pode sentir um aperto no peito, sentir um mal-estar, né? Se enrolar para sair, geralmente você faz tudo bem certinho, mas aquele dia você se enrola, não sabe exatamente por quê. E de repente você pensa, ai, não vou, né? Não vou hoje. Não sei, pode ter várias formas. Mas você não sabe que naquele teu caminho está acontecendo um problema. Você só sente que alguma coisa está estranha. E às vezes esse sentimento, essa sensação também não vem. Você simplesmente troca o caminho. Isso é PEMIR. Por quê? Você trocou o caminho mediado pela sua psi, tá? Não é um anjo que soprou. Não tem nada errado contra os anjos, adoro a parte espiritual da coisa. Mas a parapsicologia não estuda essa parte espiritual. A parapsicologia estuda como o nosso corpo reage, como nossa mente funciona em relação a essas questões. Mas eu tenho vários exemplos, né, sobre isso. Comigo já aconteceu muitas vezes. E aconteceu quando criança, que eu não tinha informação nenhuma, né? Depois, quando eu fui estudar, eu descobri, olha, aconteceu comigo isso. Era PEMIR. Então, eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu tinha o quê? Uns 12 anos, 13, por aí. E eu ia para a escola de carona com uma colega e voltava de carona com ela também. Estudávamos em escolas distintas, diferentes, mas era caminho, era muito perto uma escola da outra. Muito bem. Então, na ida, ela me deixava próximo e na volta eu esperava ela num ponto X, lá, encostada num poste, que ela vinha, né, do caminho da busca da filha e me dava carona também, a mãe, né, a mãe dessa minha amiga. Muito bem. Todo dia, dava certinho o horário que eu saía da escola, ia caminhando até o ponto combinado, ela passava, me pegava e ia embora. E muito bem. Naquela época, tá, alguns anos atrás, não tinha celular, né? Enfim, não tinha como avisar caso eu não fosse pegar a carona, enfim, né? Ela ia passar lá, não ia me ver e ir embora, pronto. E aí teve um determinado dia que quando eu saía da escola, eu passava em frente do ponto de ônibus, que eu pararia caso eu pegasse ônibus, e ia até o ponto combinado. Nesse dia eu saí da escola, passei na frente do ponto de ônibus, o ônibus que me levava para casa estava lá parado, eu simplesmente entrei no ônibus e fui. Eu não pensei eu não pensei se ela ia ficar preocupada, eu não pensei que, né, era melhor ir de carona, eu não pensei que eu estava com medo de algum acidente, eu não pensei em nada, simplesmente eu entrei no ônibus. Peguei o ônibus, cheguei em casa. A casa dela era na mesma rua que a minha, mas depois da minha casa. Então, quando eu cheguei em casa, eu fiquei na porta da minha casa esperando ela passar para avisar, ó, tá aqui, tá tudo bem, eu só peguei o ônibus hoje. E aí, quando ela passou, ela parou, né? E eu vi que ela tava muito tensa, muito nervosa. O que aconteceu? Eu só peguei o ônibus hoje. Ela, gente, a gente passou um maior susto, porque quando a gente chegou lá no ponto que você esperava a gente, né? Naquele ponto combinado, lá, encostado no poste, tinha um acidente exatamente naquele poste. E se você tivesse ali, você teria sido atingida. Isso é PEMIR.
E então eu não tive nenhum vislumbre, não tive medo, não tive angústia, eu não lembro nada disso. Eu simplesmente entrei no ônibus. Foi uma resposta instrumental, mediada por psi, que depois eu fui descobrir que eu fiz isso várias vezes, né? Para ir pro trabalho, algumas vezes eu às vezes ficava, ai não, tô com preguiça hoje, vou me atrasar, demorava mais para arrumar o cabelo, qualquer coisa assim. Depois descobria que tinha um problema ali. Então isso é PMIR. E isso está sendo estudado agora, a partir dos anos 2000, porque esses estudos de psi vêm desde, né, 1920, por aí começou, mas aí tomou força nos anos 60, e esse psicólogo, Stanford, começou a pesquisar a PMIR mais para os anos 2000, pesquisa-se até hoje. Então ele diz, né, que o ser humano não utiliza apenas os sentidos conhecidos, utiliza sentidos extrasensoriais. E aí que a psicologia se baseia para trazer esses conhecimentos. E se você for conversar com as pessoas, todo mundo tem um caso como esse. Todo mundo já passou por isso. Eu conheço um caso também de um amigo meu que ele falou que ele viajava de Curitiba até uma cidade dos familiares, fora daqui, tinha que pegar a estrada e tal. E ele sempre fazia aquele caminho, era o caminho que ele já conhecia quase de olho fechado, né? E um dia ele estava indo por esse caminho, escutando rádio, mas bem baixinho, só aquele barulhinho. E quando ele estava fazendo uma curva, o rádio aumentou o volume. Deu aquela aumentada de volume que fez ele diminuir a velocidade, porque ele se assustou e diminuiu a velocidade. Nesse diminuída de velocidade, ele percebeu que que tinha um acidente à frente e que se ele não tivesse se atentado com o rádio, né? Porque quando a gente dirige, a gente entra meio num transe, né? A gente acredita que tá 100% presente quando tá dirigindo, mas não é verdade. A gente, né, a nossa cabeça viaja, ainda mais quando a gente tá em estrada, que a gente fica, né, meio monótono, né? Mesmo com todo o trânsito, a gente fica meio igual, assim, né, ao invés de velocidade constante. Então essa mudança do rádio fez com que ele se atentasse. E aí tivesse, além de mais devagar, mais atento ao caminho e não se envolveu no acidente que tinha acabado de acontecer um pouco antes dele. Então tem essas e várias outras experiências que já me foram relatadas. É engraçado que quando a gente começa a estudar isso, os relatos começam a chegar. Infelizmente tem pouco material sobre esse assunto em português, a maioria está em inglês, né? Os estudos todos, a ciência hoje em dia é feita em inglês. Mas se vocês quiserem conhecer um pouco mais, é super interessante, tem uma matéria, né? Nós temos também aqui no Brasil um grupo chamado Interpsi, pesquisem lá, eles também falam sobre isso. Temos alguns pesquisadores lá na USP, que são do Interpsi também, o Wellington Zangari, que ele é coordenador desse grupo Interpsi, que é um grupo de estudos, que estuda consciência, semiótica e vários outros assuntos, mas também tem a Fátima, que é a esposa dele, a Fátima Machado, que também estuda, tem vários artigos, você pesquisa Fátima Machado na internet, psi ou parapsicologia, lá tem vários artigos, mas ainda temos muitos livros a serem traduzidos, né? Porque o que chega aqui, que está traduzido, são os livros dos anos 60. E são livros importantes, mas a pesquisa não é acabada. É importante a gente saber que nunca se acaba de estudar um assunto como esse e tem que se continuar estudando constantemente. Então é importante a gente ter isso atento. Mas se eu tiver mais material para passar para vocês, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Gostou desse assunto? Ficou com alguma dúvida? Quer saber mais sobre algum assunto específico? Telepatia, clarividência, precognição? Escreve para mim. E curta as minhas redes. Instagram, @CeliaRialves. Gente, curte aí, né? Curte. Eu quero crescer o canal, quero que você se inscreva e encaminhe para os amigos, para os inimigos, para quem você acha que já teve, né, essa experiência da PMIR, tá bom? Depois me conta qual foi a sua experiência com a PMIR. Grande abraço fraterno e até a próxima!